O mundo é repleto de riquezas e recursos mais do que suficientes para que cada ser humano viva com dignidade. Mas, infelizmente, essa não é a realidade para milhões de pessoas espalhadas pelo globo. Hoje, o belo mundo vai te levar para um cenário sombrio e desolador. Os países mais pobres do planeta. E já vai se preparando, pois você vai descobrir a dura realidade de quem ganha por dia menos do que você gasta em uma simples xícara de café. Número 15. Mali. Viajaremos para o Mali, na África Ocidental, um país que, apesar de seus desafios imensos, possui uma história e cultura de tirar o fôlego. Lar de Timbuktu, a lendária cidade que já foi um centro intelectual e comercial de renome mundial, o Mali ainda mantém vivas tradições seculares. Suas esperanças econômicas estão fortemente ligadas às áreas irrigadas pelo rio Níger, o terceiro maior rio da África, onde 80% da população depende da agricultura e da pesca para sobreviver. Mas aqui começa o problema. Com 65% do território sendo deserto ou semideserto, sobra pouco espaço para plantar e, para piorar, o país é muito vulnerável às mudanças climáticas e às oscilações dos preços no mercado global, especialmente no algodão, seu principal produto de exportação. Para sobreviver, o país depende de ajuda externa, enquanto conflitos violentos nas regiões norte e central só pioram o cenário de caos. O PIB per capita? Apenas $880, um número que revela a brutalidade da crise econômica que assola o país. Número 14. Burkina Faso. Ainda na África Ocidental, nosso próximo destino é Burkina Faso, onde os desafios econômicos são tão esmagadores quanto os de seu vizinho, Mali. Apesar de ser conhecido por sua vibrante música tradicional e pelo FESPACO, um dos festivais de cinema mais importantes de todo o continente africano, a riqueza cultural deste país contrasta de forma brutal com sua dura realidade econômica. Com um PIB per capita de apenas $870, a população local luta para sobreviver, dependendo quase exclusivamente da agricultura de subsistência. O algodão é a principal fonte de renda, mas a produção agrícola sofre com longos períodos de seca e uma infraestrutura precária, que tornam a vida ainda mais desafiadora. E sabe aquele ditado que diz que não existe nada que não possa ser piorado? Pois é. Nos últimos anos, a situação em Burkina Faso foi drasticamente agravada pela instabilidade política e pelos ataques devastadores de grupos extremistas, que forçaram milhares de pessoas a abandonar suas casas. Esse caos só intensificou a insegurança alimentar e a falta de serviços básicos, como saúde e educação, mergulhando ainda mais o país em uma crise sem fim. Número 13. Libéria. Seguindo nossa viagem pelo continente africano, chegamos à Libéria, outra nação que enfrenta desafios enormes. Conhecida por ser a primeira república independente da África, este país tem fortes laços com os Estados Unidos, que influenciam até hoje sua cultura e estilo de vida. Prova disso é sua bandeira, que é praticamente uma réplica da bandeira americana. Apesar dessa herança histórica, a realidade econômica da Libéria é bem diferente da dos Estados Unidos. Enquanto o PIB per capita dos americanos gira em torno de $77 mil, na Libéria, o PIB per capita é de apenas $808. Essa grande diferença é resultado de décadas de instabilidade, incluindo anos de guerra civil e a devastadora epidemia de Ebola, que destruíram boa parte da infraestrutura e deixaram a economia em ruínas. Durante o surto de Ebola, o país foi um dos mais afetados, com milhares de mortes. O sistema de saúde, já precário, não deu conta da demanda, e setores como comércio e agricultura pararam. O impacto foi tão grave que até hoje o país luta para reconstruir suas bases econômicas e sociais. Número 12. Somália. Ocupando a 12ª posição na lista de países pobres,
chegamos à Somália, um país que enfrenta grandes desafios tanto econômicos quanto sociais. Conhecida por sua instabilidade política e pelos conflitos que já duram décadas, a Somália ainda tenta se reerguer após anos de guerra civil, secas severas e, mais recentemente, a pandemia de Covid-19. Atualmente, o PIB per capita gira em torno de $727,70, colocando o país entre os mais pobres do mundo. A economia depende muito da ajuda financeira enviada por somalis que vivem fora do país, além das exportações de gado e da agricultura de subsistência. Para complicar ainda mais, a ameaça constante de conflitos armados, com grupos extremistas como o Al-Shabaab, faz com que a população enfrente dificuldades para ter acesso a serviços básicos como saúde e educação. Estima-se que 55% da população viva abaixo da linha da pobreza, com poucas esperanças de melhoria a curto prazo. Número 11. República Democrática do Congo. Agora chegamos à República Democrática do Congo, um país imenso, com solo rico em cobre, diamantes, ouro e cobalto. Mesmo com todo esse potencial, a população enfrenta sérios desafios no dia a dia. Depois de décadas de guerras civis e conflitos que mataram milhões de pessoas, o país ainda sofre com instabilidade política e corrupção, o que impede o progresso. Cerca de 73% da população vive abaixo da linha da pobreza, sobrevivendo com menos de $2 por dia, totalizando em torno de $670 anuais por pessoa. Embora o setor de mineração seja uma grande fonte de renda, isso não reflete na vida da maioria. Cerca de 80% da população trabalha na agricultura de subsistência, mas, devido à falta de infraestrutura, apenas 10% das terras aráveis são cultivadas. Número 10. Moçambique. Na nossa 10ª posição, chegamos agora a Moçambique. Apesar de ter vastas reservas de gás natural e minerais, a vida por lá não é nada fácil para a maioria das pessoas. Com um PIB per capita de aproximadamente $630, Moçambique tem enfrentado muitos desafios para transformar sua riqueza em melhorias para o povo. Embora a economia tenha crescido com a exploração de gás no campo de Coral Sul, a verdade é que essa riqueza ainda não chega à maioria dos moçambicanos. E o motivo? Esses são vários. Na verdade, é uma combinação de fatores: conflitos armados no norte do país, corrupção e a ameaça de terrorismo, principalmente na região de Cabo Delgado, que sofre com ataques de grupos extremistas desde 2017. Isso não só afeta diretamente as comunidades locais, como também atrasa o desenvolvimento de infraestrutura essencial. Além disso, a corrupção continua sendo um problema sério, impedindo que os investimentos cheguem onde mais são necessários. Número 9. Níger. Saindo de Moçambique, nosso destino agora é o Níger, outro país que enfrenta desafios gigantescos, apesar de suas riquezas naturais, como urânio e petróleo. Com um PIB per capita de cerca de $610, a maior parte da economia do Níger depende da agricultura, que responde por 40% do PIB. Só que esse setor é frequentemente prejudicado por secas, pragas e solo pobre, o que agrava ainda mais a situação. Além disso, em 2023, o país foi alvo de sanções econômicas e fechamento de fronteiras devido a um golpe militar, o que fez disparar o preço dos alimentos e gerou uma crise de liquidez no setor bancário, que, em outras palavras, significa que os bancos ficaram sem dinheiro suficiente para realizar transações e atender às necessidades da população. Isso sem contar que a insegurança alimentar atinge cerca de 2.300.000 pessoas, e os conflitos armados em várias regiões, somados à presença de grupos extremistas, complicam ainda mais a vida de milhões de habitantes. Número 8. Malawi. Agora, nossa jornada nos leva ao Malawi, um país encravado na África Austral, famoso por suas paisagens deslumbrantes
e pelo icônico Lago Malawi, o nono maior lago do mundo, uma fonte vital de água doce e cristalina. Mas, por trás de toda essa beleza, a realidade econômica do Malawi é bem menos atraente. Com um PIB per capita de cerca de $570, o país enfrenta desafios gigantescos para melhorar a qualidade de vida de sua população. Mais de 80% das pessoas dependem da agricultura para sobreviver, mas essa base econômica é constantemente ameaçada por choques climáticos, como secas e ciclones, que destroem as colheitas e aprofundam a crise. E para piorar, não há sinais de que essa dura realidade vá mudar tão cedo. Com isso, 72% da população continua vivendo com menos de $2 por dia. Número 7. Iêmen. E já que estamos falando sobre a luta pela sobrevivência com menos de $2 por dia, nosso próximo destino é o Iêmen, um país devastado por conflitos armados e palco de uma das piores crises humanitárias do mundo. Com um PIB per capita de apenas $540, o Iêmen é o retrato de uma nação dilacerada por anos de guerra civil que destruíram sua economia e infraestrutura, transformando a vida de milhões em um pesadelo constante. Desde que o conflito entre o governo iemenita e os rebeldes Houthis começou, em 2014, a destruição não deu trégua. Milhões de pessoas foram deixadas sem acesso a serviços básicos como água, alimentos e saúde, enquanto cerca de 80% da população depende desesperadamente de ajuda humanitária para sobreviver. E a tragédia não para por aí. A fome crônica castiga grande parte do país, com impressionantes 2.200.000 crianças sofrendo de desnutrição aguda. O setor agrícola, que antes sustentava boa parte da economia, está em ruínas e o desemprego atingiu níveis alarmantes. Para completar o cenário de horror, o sistema de saúde entrou em colapso, destruído pelos bombardeios incessantes e pela falta de recursos. O que resta para os iemenitas é uma luta diária contra um caos que parece não ter fim. Número 6. Sudão. Chegamos ao Sudão, um país que, apesar de sua abundância em recursos naturais como petróleo e ouro, enfrenta uma realidade econômica e social absolutamente desastrosa. Com um PIB per capita de apenas $530, a situação no Sudão é ainda mais dura do que os números podem mostrar. Nos últimos anos, o país foi devastado por conflitos violentos entre forças armadas e grupos paramilitares, que se intensificaram de forma brutal desde 2023. Esses confrontos não apenas paralisaram a economia, mas também mergulharam o país em uma crise humanitária sem precedentes, deixando milhões em extrema pobreza e dependentes de ajuda para sobreviver. Como se não bastasse, a guerra forçou mais de 4 milhões de sudaneses a abandonarem suas casas, transformando-os em refugiados em sua própria terra. A insegurança alimentar agora assombra o país, colocando 17.700.000 pessoas à beira da fome. Número 5. Madagascar. Chegando ao quinto lugar da nossa lista, desembarcamos em Madagascar, aquele país que muita gente conhece pelo filme cheio de animais divertidos, como os lêmures. Mas, fora das telonas, a realidade da ilha é bem diferente. Madagascar é famosa por sua biodiversidade única, lar de espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Mas, para a população local, a vida está muito longe de ser uma animação colorida. Com um PIB per capita de apenas $529, cerca de 80% da população mal consegue sobreviver, vivendo com pouco mais $2 por dia. Para muitos, a existência se resume a uma luta diária contra a pobreza extrema. O maior pesadelo de Madagascar é a insegurança alimentar. Ciclones devastadores e secas constantes têm transformado a vida de milhões em um verdadeiro campo de batalha por comida. Hoje, cerca de 1 milhão de pessoas no país
enfrentam condições de fome extrema, sendo forçadas a consumir até cactos para sobreviver. Número 4. República Centro-Africana. Nosso próximo destino é praticamente desconhecido, e é bem provável que você nunca tenha ouvido falar. Em algum lugar esquecido da África, existe uma nação chamada República Centro-Africana. Infelizmente, mais desconhecida que seu próprio nome é a trágica realidade desse país, que enfrenta uma crise humanitária sem precedentes, uma crise que mata no anonimato, longe dos holofotes do mundo. Assim como outros países desta lista, a República Centro-Africana é incrivelmente rica em recursos como diamantes, ouro e madeira. Contudo, a população não se beneficia dessa riqueza. Isso porque a República Centro-Africana está atolada em conflitos armados e instabilidade política há décadas. Com um PIB per capita de aproximadamente $460, mais de 70% da população vive em condições de extrema pobreza. Para piorar, 90% das pessoas não têm acesso à eletricidade e a infraestrutura básica do país é praticamente inexistente. Número 3. Sudão do Sul. Chegando ao nosso top 3, encontramos o Sudão do Sul, o país mais jovem do mundo. Com apenas 12 anos de independência, o futuro parecia cheio de esperança, prometendo paz e prosperidade. Mas rapidamente, essa promessa deu lugar a uma realidade sombria. Desde sua independência em 2011, o Sudão do Sul enfrenta uma série de crises, conflitos de fronteira, disputas por petróleo e lutas tribais violentas. O que deveria ter sido um novo começo virou um pesadelo contínuo, agravado pela completa falta de infraestrutura e serviços básicos. Com uma população de quase 11 milhões de pessoas, sendo mais da metade composta por jovens com menos de 30 anos, o Sudão do Sul tem um PIB per capita de apenas $480. Mas o mais assustador é que 90% dessa população vive em extrema pobreza, sem perspectivas de uma vida digna. E como se isso já não fosse trágico o suficiente, a mortalidade infantil no país é devastadora. 1 em cada 7 crianças morre antes de completar 1 ano de vida. Número 2. Serra Leoa. Agora, aterrissamos em Serra Leoa, um país que, infelizmente, é mais conhecido por seus desafios econômicos e sociais do que por sua beleza natural. Famosa pelos seus diamantes, que você já deve ter ouvido falar, o país também enfrentou uma das guerras civis mais devastadoras da África, uma dura realidade retratada na produção hollywoodiana Diamantes de Sangue, estrelado por Leonardo DiCaprio, que retrata a exploração de diamantes durante a Guerra Civil da década de 1990. Se não bastasse esse passado turbulento, o país, assim como a Libéria, enfrentou o surto de ebola entre 2014 e 2016, o que só agravou a situação. Hoje, o PIB per capita do país gira em torno de $460, ou seja, um pai de família recebe por dia o equivalente a uma xícara de café da padaria. Número 1. Burundi. No topo do pódio da pobreza está o Burundi, um pequeno país da África Oriental que enfrenta desafios gigantescos após ser devastado por uma guerra civil que deixou marcas profundas na nação. Embora possua terras férteis, mais de 80% da população do Burundi depende da agricultura para sobreviver, uma atividade que é constantemente sabotada por problemas climáticos e pela falta de infraestrutura. Com um PIB per capita de meros $320, o Burundi se destaca como um dos países mais pobres do mundo. Mais de 70% da população sobrevive com menos de $1 por dia, uma realidade brutal que torna necessidades básicas, como alimentação e saúde, praticamente inacessíveis. Para se ter uma ideia, a esperança de vida no país é de apenas 50 anos e impressionantes 75% da população é subnutrida.
E como se não bastasse, o país ainda depende desesperadamente de ajuda externa para sustentar áreas essenciais, afundando cada vez mais em um ciclo de pobreza e dependência que parece não ter fim. Agora é com você. O que achou dessa lista? Ficou surpreso com algum país que apareceu? Se você conhece outras histórias ou curiosidades sobre esses lugares, compartilhe com a gente nos comentários. Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você fica por dentro de todos os vídeos e curiosidades que trazemos sobre esse nosso belo mundo. Para você que assistiu até aqui, o nosso muito obrigado e até a próxima.